Muito bem. Vamos estudar a palavra de Deus. Abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nós estamos estudando a série Jesus, o Homem Perfeito, através do estudo do Evangelho de Lucas. O versículo-chave é Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Na semana passada, nós terminamos o capítulo 20 e vimos Jesus se revelar como o Messias prometido por Deus, 100% homem, 100% Deus. E nós terminamos vendo a advertência de Jesus a seus discípulos para tomarem cuidado com os mestres da lei, os escribas, principalmente com o fato deles serem corruptos, né, e explorarem o povo, sobretudo aqueles de condição mais humilde, como as viúvas. E essa noite, iniciando o capítulo 21, nós vamos aprender com Jesus e o exemplo da viúva pobre, sobre o tipo de oferta que Deus se agrada. É o que nós vamos ver essa noite. Lucas 21, versículos de 1 a 4. Diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado, porque nós estamos aqui, Deus, conectados, sobretudo contigo, para ouvir a tua voz, falar aos nossos corações. Nós clamamos que teu Espírito Santo tenha liberdade nesse momento. Ó Deus, de tomar conta, Deus, de cada casa, de cada lar, de cada coração. E, Senhor, ministra a Tua palavra, Senhor, que cura, que corrige, que ensina, que exorta. Deus, que purifica. Senhor, que faz o trabalho completo, Senhor. Que o Senhor tenha essa liberdade, que os corações estejam desejosos, Senhor. Abre o entendimento, Senhor. E que vidas sejam transformadas, ó Deus, e que vidas sejam salvas essa noite. Para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Guia-nos agora, Deus, na Tua palavra, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. O título da mensagem dessa noite é a oferta da viúva pobre. A oferta da viúva pobre, simplesmente. E é uma passagem curta, mas eu acredito que muito profunda, porque nesse momento, né, esse ensino de Jesus foi o último ensino que ele deu no templo. E também foi a última vez que Jesus esteve naquele templo. Depois desse momento, Jesus saiu para nunca mais entrar ali novamente. E eu acredito que a gente deve considerar a importância desse ensino por essas razões. Versículo 1, Lucas 21, versículo 1. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. De onde Jesus estava com seus discípulos, ele podia olhar e ver onde o gasofilácio, né, o local onde eram colocadas as ofertas, e diz aqui caixas de ofertas, eram um total de 13 caixas de ofertas que ficavam lá, e Jesus observando aquilo, algumas delas eram reservadas só para taxa, o imposto do templo, e as outras, acredito que 6, se não me engano, eram para ofertas voluntárias. E então Jesus ele olha ali e vê uma longa fila
de ricos, né, pessoas ricas, pessoas abastadas, afortunadas, colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Então você imagina que de alguma forma esses homens chamavam a atenção, talvez carregando sacos pesados, né, de dinheiro, de moedas, e a gente sabe, pode imaginar o quanto eles atraíam a atenção para mostrar o quanto eles estavam dando, o quanto eles estavam contribuindo. Um pensamento antes da gente seguir é que, às vezes a gente pensa que, eu não gosto que passe a salva, algumas pessoas podem dizer. Eu prefiro a caixinha lá no fundo da igreja de forma mais reservada, mais discreta. Eu confesso para vocês que isso não ajudava muito esses camaradas aqui não, né? Eles, quando a pessoa não quer ser discreto ou humilde, não adianta nada, né? Eles arrumavam um modo de chamar a atenção para si. Eu não falo isso como querendo falar o que é certo ou errado, mas simplesmente para a gente pensar aquilo que é melhor para ajudar as pessoas a contribuírem de modo que elas não chamem a atenção para si. Que a nossa mão esquerda não saiba, né, quanto dá a mão direita. É o que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Então, vai depender de cada caso. Mas, com certeza, um modo não é mais espiritual do que o outro. Versículo 2, viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Então, a primeira visão de Jesus foi uma fila de ricos depositando suas ofertas, homens ricos depositando, né, seus sacos de dinheiro nessas caixas de oferta, mas ele vê, num segundo momento, uma viúva pobre. Além de ser viúva, era pobre e ela coloca 2 pequeninas moedas de cobre numa dessas caixas de oferta. Certamente nessas caixas de oferta voluntária, pela quantidade que ela oferta. E eu acredito que para Jesus, essa segunda visão foi maravilhosa. Jesus já estava no templo, ele ensinava ali todos os dias e ele teve um dia exaustivo, como nós vimos. Ele foi atacado com uma série de perguntas por parte dos líderes religiosos. A gente pode imaginar nesse momento um Jesus cansado, a gente pode imaginar um Jesus, né, enquanto homem esgotado, mas quando ele tem essa visão dessa viúva depositando 2 pequenas moedas na caixa de oferta voluntariamente, ele é tão renovado, ele é tão cheio de alegria que ele fala com os discípulos dele, ele mostra imediatamente, olha isso, né? A viúva, ela chama a atenção de Jesus, não por alguma coisa externa, né, que ela está chamando a atenção, pelo contrário, mas ela chama a atenção de Jesus pela atitude do seu coração. Ela chama a atenção de Jesus porque o coração dela estava voltado para Deus. E Jesus acha aquilo tão maravilhoso, tão incrível, que ele chama a atenção dos seus discípulos para mostrar uma grande lição. Uma lição que eles vão aprender através do exemplo dessa viúva. E mais especificamente do dar dessa viúva. É importante a gente entender, né? Jesus, ele nos vê, e ele vê o nosso dar. Ele vê o quanto damos, mas muito mais do que quanto damos, ele vê o nosso coração, né? Quanto nós damos de nós mesmos quando nós ofertamos a Deus, e é isso que chama a atenção dele nessa viúva. Ele vê o quanto damos, ele nota o quanto damos, mas ele está muito mais interessado na motivação do nosso coração enquanto damos, na fé
que nós carregamos no nosso coração quando nós contribuímos. Muito mais do que a quantidade. Então, ele olha o quanto damos, ele vê quando damos, ele sabe quanto damos, mas ele está mais interessado no nosso coração do que na quantidade. É isso que essa passagem nos ensina. Ela dá 2 pequeninas moedas de cobre, essa é a expressão que Lucas usa. Essas pequeninas moedas eram as moedas de menor valor entre os judeus, era o lepton, e isso equivalia a 1% de um denário. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador comum. Então, se você imagina, só para facilitar a nossa compreensão, se a diária de um trabalhador comum era de R$100, ela estava aqui dando R$2, porque ela estava dando 2 leptons, ou lepta, seria o plural. E aí, mas era tão irrisória essa moeda entre os judeus que eles tinham uma regra no templo, que nunca você poderia depositar 1 lepton apenas, porque era muito pouco. E ela é tão incrível que ela dá 2 moedinhas. Ela poderia dar uma, Não, ninguém ia culpá-la ou, sei lá, julgá-la por isso. Mas ela dá as duas moedinhas de cobre que ela tinha. A raiz da palavra, ela também significa coisinha minúscula ou coisinha de nada. É a mesma palavra que eles usavam para migalhas, E para algumas pessoas, você não dá de forma expressiva aos olhos dos homens, por causa da arrogância do nosso coração mesmo, a gente prefere não dar, Mas ela mostra humildade quando ela oferta, ainda que aos olhos dos homens tão pouco. E é incrível para nós que Deus, Ele gosta. Deus, ele aprova, Jesus, ele se regozija com a oferta dessa viúva. Tão pouca, mas tão poderosa, tão significativa que ele nos dá uma lição através desse exemplo. Ela realmente surpreende a gente com a generosidade dela. O versículo 3 diz assim: e disse, Jesus está falando, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Então Jesus ele não está falando que ela deu mais dinheiro do que os outros, mas que aos olhos de Deus a oferta dessa viúva pobre foi maior. Aos olhos de Deus ela contribuiu, ela ofertou mais do que todos os outros juntos. E isso é poderoso. Isso é muito poderoso. Jesus está se regozijando na oferta dessa viúva, 2 moedinhas de cobre irrisórias, e ele fala, ela deu mais do que todos os outros juntos. Isso é incrível. Mas por que Jesus está falando que ela deu mais do que todo mundo? Será que Jesus não sabe matemática, não sabe contar? Qual é o problema? A lição ela é profunda, porque Deus ele olha o coração. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. E quando ela dá, Jesus vai explicar no próximo versículo, a realidade do dar dela, mas a gente pode antecipar que ela dá com fé, ela dá com gratidão e ela dá com alegria. Então, comparada às ofertas dos homens ricos, as 2 moedas de cobre dela, que pareciam insignificantes, representavam muito aos olhos de Deus. Ela colocou muito mais do que eles, porque ela entregou o coração dela junto. E aí que está o poder, O poder da oferta dessa viúva, irmãos, está no fato de ela ter colocado muito mais do que dinheiro nessa oferta. Ela colocou o coração dela. Na verdade, a gente vai descobrir no próximo versículo que ela entregou a própria vida dela, porque ela deu tudo que tinha para viver, Ela deu todo o sustento dela. E isso foi muito mais do que os outros deram. Olha só o que diz o versículo 4. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, comparativamente, todos os outros deram do que sobrava. Olha, eu já usei tudo que Deus me deu, eu usei tudo para mim,
e sobrou alguma coisa, né? Aí o que sobrou eu posso dar para Deus, né? Eu posso ofertar o que sobra. Mas Jesus chama a atenção, né, dos discípulos e nossa, que ela não fez dessa forma, ela não deu do que sobrou. Pelo contrário, ela deu da sua pobreza tudo o que possuía para viver. E agora está a grande lição daqui. Quando Deus olha o nosso dar, Deus, Ele espera que a gente dê daquilo que tem valor para nós, né? Daquilo que é significativo para nós. Se nós damos ao Senhor do que sobra, nós, na verdade, não estamos dando nada, porque Deus, Ele não quer o nosso dinheiro, Ele quer o nosso coração. Então, quando nós damos, nós não damos porque sobra, porque isso não tem valor para mim, né? Então, não tem valor para Deus. Mas quando nós damos daquilo que, meu Deus, isso daqui significa muito para mim, isso daqui, meu Deus, é muito importante para mim, mas eu escolho dar ao Senhor. E Deus se alegra. Deus se alegra porque nós damos algo que é valioso para nós. E se tem valor para nós, vai ter valor para Deus. Porque nós estamos dando alguma coisa que vai fazer diferença, né, na nossa vida, que tem valor no nosso coração. Então, algumas coisas importantes para a gente meditar. Os outros deram da abundância, a viúva ela deu da sua pobreza. Foi uma oferta que custou algo para ela. Outros deram do que sobrava, ela deu tudo o que tinha. Então, o princípio do ensinamento de Jesus. Deus, Ele se importa muito mais com a motivação do nosso coração do que com a quantidade que nós damos. Isso é uma lição muito importante. E isso sempre vai determinar o valor do presente, né? O valor do presente não está enquanto a gente paga por ele, mas o quanto, a motivação do nosso coração, o quanto a gente quer abençoar a pessoa que nós estamos dando o presente. Não é assim, gente? Quando a gente compra um presente para alguém, a gente quer agradar a pessoa. A gente não quer dar simplesmente alguma coisa por convenção, né, social. A gente quer dar alguma coisa que a pessoa vai se alegrar. E aqui Jesus está nos ensinando que o que alegra o coração de Deus é quando nós damos alguma coisa que tem valor para nós. E não simplesmente do que sobra. Também não agrada a Deus quando nós damos por pesar, com tristeza, né, porque Deus, Ele ama quem dá com alegria. A gente sabe disso. E o presente da viúva, né, e o comentário que Jesus nos dá aqui mostra que o valor de um presente, ele é determinado pelo que custa para aquela pessoa que dá o presente. E isso foi o que tornou esse presente da viúva tão valioso. E esse princípio, irmãos, é a mesma coisa que a gente aprende com a adoração daquela pecadora, né, aquela adoração extravagante que a gente chama, né? Ela derrama um frasco de alabastro, de um perfume caro, né? Nardo puro, e de forma que assustam os discípulos, e Judas até comenta que poderia ter sido vendido e dado aos pobres, de tanto que aquilo custou, mas Jesus, ele não repreende ela, ele recebe aquilo, porque vem de um coração que se alegra, né? Um coração cheio de fé. E então Deus, Ele sempre vai olhar o nosso coração, Ele sempre vai olhar muito mais do que o que aquilo representa para nós, do que simplesmente a quantidade. O rei Davi, ele se recusou a dar a Deus um presente que não lhe custasse nada. Isso está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Diz assim: mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Então, esse é o mesmo princípio que Jesus está nos ensinando através do exemplo da viúva. Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele é dono de tudo, mas Ele se alegra com a motivação do nosso coração. Ele não quer o nosso dinheiro, mas Ele quer o nosso coração.
E não há outra forma da gente dar o nosso coração, senão dando daquilo que é importante para nós. No Salmo 50, eu vou ler dos versículos 9 a 15, olha como Deus ele não precisa do nosso dinheiro. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso, como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei e você me honrará. Então, Deus não precisa, do nosso dinheiro. Deus, ele é o dono de tudo, mas ele quer o nosso coração. E através do dar, nós entregamos o nosso coração ao Senhor também. Então, se o nosso dinheiro fosse mais importante, se a quantia que nós damos fosse mais importante para Deus do que o nosso coração, nada disso faria sentido. Mas a verdade é que Deus quer muito mais o nosso coração do que a quantidade que nós ofertamos. E para nós é um privilégio, um privilégio dar ao Senhor, é um privilégio, na verdade, devolver a Deus, reconhecendo que tudo que nós temos veio dEle, que nós somos apenas administradores, mordomos, dos bens que o Senhor confia às nossas mãos. Então, entendam isso, a bênção do dar não é para Deus, é para nós mesmos. A bênção em dar, a bênção em contribuir, é para nós mesmos, é para o nosso próprio bem, Não é porque é bom para Deus, mas é porque é bom para nós, porque Deus é dono de tudo e não precisa de nada que a gente possa dar. Essa mulher pobre, ela não tinha marido, ela era viúva, e isso torna o dar dela ainda mais significativo, porque é fácil você dar alguma coisa quando é fácil, do que sobra ou quando tem muito, mas para ela significava muito, o dar. E Jesus tinha acabado de falar sobre os escribas, que eles devoravam a casa da viúva. Talvez essa viúva teve a sua casa devorada por um escriba, e contudo ela ainda continuava generosa e fiel a Deus, querendo honrar a Deus com o seu dar. E isso é incrível, é espetacular. Ela desafia aquela mentalidade que nós temos de que, quando eu tiver mais eu dou, quando eu puder eu dou, quando eu puder, quando eu tiver mais, quando as coisas melhorarem, quando, aí então eu vou poder dar a Deus, contribuir com alguma coisa. E isso nunca vai acontecer, porque é uma questão de coração, é uma questão daquilo que é importante para nós hoje. E se dar para nós não é importante hoje, não vai ser a quantidade que vai mudar o nosso coração. Então, a viúva, ela não tinha nada, mas ela tinha o coração certo. Ela não tinha quase nada, mas ela tinha o coração certo. Ela queria honrar a Deus com aquilo que ela tinha. E isso ensina que qualquer um pode, agradar a Deus com o que tem. Você nunca tem pouco demais que não possa honrar a Deus e agradar a Deus no seu dar. E você nunca tem muito, que você também não possa agradar a Deus, porque tudo vai voltar para o coração. Então ela ensina para a gente que nós podemos dar tanto para Deus quanto o homem mais rico pode dar a Deus, se estiver disposto a dar seu coração, junto com aquilo que ele oferta. E 2 Coríntios capítulo 8, 12 fala que porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Então Deus nunca espera que a gente dê o que não tem, Deus nunca espera que a gente dê o que não tem, mas aquilo que Ele nos confia, Ele espera que a gente administre bem, Ele espera que a gente dê sim.
Então, essa pequena oferta da viúva, ela não representa o mínimo, né, que eu posso dar. Qual é o mínimo que eu posso dar e ainda assim estar de boa com Deus? A lição aqui é o contrário, ela ensina para a gente o máximo que nós temos que dar, e a lição é que nós temos que dar tudo para Deus. Isso não significa necessariamente que você vai entregar tudo para uma pessoa ou para uma igreja, significa que você entende que tudo que você tem é de Deus, não é seu, e que você é responsável em administrar aquilo de modo que honre a Deus. Então, assim, a viúva aqui é só um exemplo, ela para nós é só um exemplo do entendimento, né, que Jesus quer que a gente tenha, que tudo que nós temos é do Senhor, tudo que nós temos é do Senhor. Então, o que importa? Importa administrar, importa cuidar daquilo que Deus vai me dando, de forma que agrade o coração dele, que honre o Senhor, seja com o que eu fico, seja com o que eu use, seja com aquilo que eu dou. Então, é tudo do Senhor, e esse é o coração, é o ponto principal desse ensino. Tudo que tem é do Senhor. Enquanto a gente não entender isso, que tudo que nós temos é do Senhor, nós ainda não aprendemos essa lição que a viúva nos dá, que essa pobre viúva nos ensina, que Jesus achou tão valioso como o seu último ensino no templo, que ele ensinou aos seus discípulos e a nós. Então, novamente, as pessoas elas ficam impressionadas com a quantidade, mas Deus com o coração, quando ele vê a fé envolvida naquilo que nós damos. Um ex-primeiro-ministro britânico chamado Winston Churchill, ele escreveu assim: sobrevivemos de acordo com o que recebemos, mas vivemos verdadeiramente de acordo com o que damos. Então, nós sobrevivemos com o que recebemos, mas nós vivemos de verdade com o que nós damos. E é o mesmo entendimento nas palavras do nosso Senhor, em Lucas 6,38. Diz assim: deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, é claro que isso se aplica financeiramente, mas muito além disso, né? A questão do tempo que nós damos, a questão da misericórdia, do perdão, da compaixão, tudo isso é na mesma proporção, é na mesma medida, nós vamos receber na mesma medida que nós damos. E Paulo também, ele repete esse ensino quando ele fala em 2 Coríntios 9:8, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, o chamado de Deus nessa passagem para nós é de não sermos egoístas, né, mas generosos, de nós não sermos mesquinhos, mas abundantes no dar. E para a gente terminar, eu quero falar 7 pontos, né, para a gente examinar o nosso coração quando nós damos. Mas antes de falar esses 7 pontos, eu quero falar algumas coisas que são extremamente, na verdade, importantes quando a gente pensa em dar. Primeiro, contribuir, ele é um privilégio dos filhos de Deus, tá? Tudo é do Senhor, ele nos dá essa graça, esse privilégio de poder devolver a Ele. Mas não só isso, isso é um dom do Espírito Santo, é um presente que nós temos quando nós nascemos de novo. O Espírito Santo é natural para a pessoa que nasce de novo e entende a herança dos céus e a graça de Deus sobre a vida dela, a querer fazer parte da obra de Deus, a querer fazer parte daquilo que Deus está fazendo através da sua igreja e afetar o mundo à sua volta. Né? E ela entende, né? O novo convertido, né? Aquela pessoa que nasceu de novo, ela entende com facilidade esse coração de Deus em ser generoso, em dar, em contribuir, em abençoar. A questão é o que vem depois, né? Falta de exemplos, falta de ensino e muitas vezes o abuso, né, dos corruptos acabam podando isso que é sobrenaturalmente natural quando a pessoa nasce de novo. Então, e outra coisa importante, dar
não é barganha, né? Não é barganhar com Deus. Algumas pessoas, por causa do abuso que nós vemos aí fora, elas vão para o outro extremo, né? Não, dar é ruim, dar é errado, e elas acabam não dando e se privando da bênção que é dar. E então é importante a gente entender que dar não é barganha com Deus. Significa que a gente não dá para receber. A gente não dá 10 para ganhar 1.000. A gente dá daquilo que Deus já nos deu. Então não é uma coisa que nós damos para receber, mas é alguma coisa que nós reconhecemos do que já foi dado. E nós reconhecemos com gratidão, com louvor, com alegria a Deus. E nós não damos então para receber mais, porque esse tipo de ensino é corrupto. Ele destrói a fé dos corações, a pureza do dar nas pessoas. Faz com que o dar das pessoas se torne desagradável a Deus. Totalmente oposto e contrário ao que essa passagem nos ensina. Romanos 11:35 diz assim: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Ninguém pode dar a Deus mais do que Ele nos dá. Deus, Ele não nos recompensa por dar. Ele simplesmente, quando nós somos fiéis no pouco, Ele nos coloca sobre muito. Se você é um bom mordomo, um bom administrador das coisas que Deus confia nas suas mãos, é óbvio que Ele vai confiar mais e mais e mais, porque você está administrando mais. Mas isso não é barganha com Deus. É alguma coisa, é um ensinamento totalmente contrário a esse ensinamento corrupto que a gente ouve aí fora. Deus deseja que nós demos daquilo que Ele já nos deu, assim como o rei Davi fez. Senhor, eu apenas devolvo do que o Senhor já me deu. E ao devolver, reconhecer a fidelidade, o amor de Deus, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, que não falha, né? Muito bem, 2 Coríntios 9:6 diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Não, entendam, não porque é barganha, mas sim porque você é um bom administrador, porque você já está com o coração certo, como o dessa viúva: tudo que eu tenho é do Senhor. Muito bem, colocado isso, os 7 pontos importantes para a gente concluir esse estudo são: primeiro, dê com simplicidade. Algumas pessoas, elas tornam o ato de dar tão complicado que é melhor elas não dar. Guarda seu dinheiro. Eu vou dar se fizer isso, se usar daquele jeito, se for assim. Sabe quando elas colocam, vão amarrando o negócio? É melhor não dar. Você tem que dar e com alegria, né, e dar para o Senhor. Se não for com simplicidade, é melhor não dar. Ponto 2, dê com discrição, né, ao contrário daqueles líderes religiosos que davam para chamar a atenção para si. Discrição é não chamar a atenção das pessoas para o seu dar ou para a quantidade que você dá. 3, dê voluntariamente. Isso significa que é o mesmo coração da viúva, que dá não porque você está sendo pressionado, porque você está com vergonha do que as pessoas podem pensar. Não, dê porque você tem essa disposição no seu coração em louvar a Deus. O seu dar tem que ser um ato de louvor, de gratidão a Deus. Deus deseja que as pessoas deem livre de pressão, mas que deem como testemunho da sua satisfação e da sua fé. Quando você dá, você tem que estar certo que você está dando porque você está satisfeito com a bondade, a fidelidade de Deus, e você está dando por fé. Êxodo 25:2 fala assim: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Então é o seu coração que determina a sua oferta, é o seu relacionamento com o Senhor que determina a sua oferta. Ponto 4, dê com alegria. Dar sem alegria não agrada a Deus. Deus não se agrada de uma oferta com tristeza, pesar, constrangimento, pena ou necessidade. Tá? Então, se não for com alegria, também é uma oferta que Deus não se agrada. 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O
Quinto ponto, dê com honestidade. Deus se agrada do fruto de um coração íntegro e fiel, diferente daquele dar de Ananias e Safira, lá de Atos capítulo 5, que foi um dar hipócrita, um dar que não foi com integridade, com verdadeiro, né, com sinceridade. 6.6, dê com generosidade. Jamais podemos ganhar de Deus no dar. Você nunca vai ganhar de Deus no dar. Por isso nós devemos ser generosos como nosso Deus é generoso. Se Deus tirasse de nós tudo que Ele nos dá, Ele tiraria o ar que respiramos e nós morreríamos imediatamente. Deus, Ele é muito bom conosco, Ele é muito generoso conosco e Ele nos ensina a viver com generosidade, com generosidade e liberalidade. Romanos capítulo 8, versículo 32, fala assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Mateus capítulo 10, versículo 8, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. Então tudo o que nós dermos ou fizermos tem que ser porque nós recebemos do Senhor. E o ponto 7, último ponto, dê por amor. Seja a Deus ou a outra pessoa, o nosso dar deve ser por amor. 1 Coríntios 13:3 diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Não há valor quando damos sem amor. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês que a maior parte do nosso dar não é uma contribuição para o corpo de Cristo, na igreja local que nós congregamos. A maior parte do nosso dar é para as necessidades à nossa volta. São os pequeninos do Senhor. E nós precisamos entender isso também. Quando nós comprometemos o nosso coração diante do Senhor, está sensível à direção do Espírito Santo para administrar os bens que Deus nos dá, vai muito além, né, da nossa contribuição mensal para as necessidades de água, luz, telefone, internet e outras coisas da igreja. Quando nós estamos dispostos a administrar tudo que o Senhor nos confia, a gente tem que estar antenado com Ele para suprir as necessidades que o Senhor vai nos mostrando no dia a dia, até mesmo para suportar algum missionário no campo. A gente tem que estar aberto para o Senhor para isso. Mateus 10, de 41 a 42 fala assim: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, palavras finais, queridos. Quando você ofertar ao Senhor, tenha certeza que no seu coração você está fazendo com gratidão, com alegria e com fé. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por essa palavra, Deus. É curta, mas eu creio que é muito direta, Senhor. E o Senhor se agrada com o nosso dar, porque isso é bom para nós e porque o Senhor nos deseja ver abençoados, Senhor, sem nos agarrar aos bens materiais dessa terra, ao amor ao dinheiro, ó Deus, não como pessoas avarentas, egoístas, Senhor, mas como canais do Teu amor nesse mundo de trevas, Senhor, caído, doente. Eu oro que mais e mais o Senhor desperte o Teu povo, Senhor, para ter um coração generoso igual ao Teu. Nos ajuda a sermos bons administradores, Senhor. Sabemos que isso tem implicações no presente e no futuro. Na verdade, as implicações são para toda a eternidade, Senhor. Então nos ensina hoje, que a gente aprenda e use as oportunidades que o Senhor nos dá hoje, para que o Teu nome seja glorificado grandemente, Senhor. Para que as pessoas conheçam como o nosso Deus é compassivo, é misericordioso, é bondoso.
Tu és o Deus da nossa provisão, Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas. Nos ajuda a ter o coração como dessa viúva, que estava tão convicta que o Senhor é o sustento dela, que ela não hesitou em dar suas 2 pequeninas moedas de cobre, Senhor, voluntariamente. E eu oro, Deus, que essa seja a minha vida, que essa seja as nossas vidas, Senhor. Eu oro em fé, Deus, e te agradeço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero fazer um clamor também pela nossa nação e pedir que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo e salve o Brasil, Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Deus, nos ajuda nesse momento tão estranho que nós estamos passando. Remove os políticos corruptos, Senhor. E eu oro sim, Deus, eu oro por um renovo, Deus, um agir, Deus, que os corações sejam quebrantados, que os corações, Deus, se voltem para Ti, a começar em nós, a começar pela igreja do Senhor, que haja confissão de pecados, arrependimento, transformação de vida, Senhor. Faz além do que a gente pode pedir ou pensar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Quem nos separará